Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos à aula de introdução ao reino plantae e ao estudo da botânica, né? É uma aula na qual então a gente vê as generalidades do reino plantae e a partir dessas generalidades a gente acaba iniciando, né, tendo essa introdução ao estudo da botânica. Eu me chamo Victor, né? Eu sou doutor em Ciências da Saúde e pós-doutor em Bioengenharia e Anatomia Humana. E aqui está meu e-mail. Por favor, anote, né? Mande dúvidas caso você tenha, não somente a respeito do reino plantae, de botânica, mas também como qualquer assunto correlacionado à biologia, tá? Fique sempre à vontade para tirar as suas dúvidas, né? Pelos canais aí que nós temos contato. Então, quais serão os conceitos que serão trabalhados nesta aula aqui? Inicialmente, faremos uma introdução, falando a respeito das mudanças de paradigmas que ocorrem, né, desde os anos 70, passando pelos 80, 90 e atualmente. Tá? Na sequência, falaremos a respeito da sistemática de classificação das plantas, né, das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas e finalizamos com os exercícios. Né? Temos aí discussão a respeito dos ciclos reprodutivos, enfim. Mas, de modo geral, é uma aula generalista, tá, pessoal? É uma aula, então, que você irá observar as generalidades do reino plantae e a introdução, de fato, né, uma questão bem superficial ainda sobre o estudo da botânica. Caso você tenha dúvida, por favor, me escreva, né, manifeste essas dúvidas, não deixe elas aí guardadas, tá bom? Então, inicialmente, o que a gente pode perceber, né? Que dos anos 70 para cá, houve uma mudança do pensamento, né? A respeito do manejo da natureza, principalmente dos biomas brasileiros, aí, que a gente pensa na nossa nação, né? Sobre o trato adequado, né? Da busca de materiais e matérias-primas na natureza. Acreditava-se antes dos anos 70 que a natureza ela oferecia de uma maneira contínua e ininterrupta a matéria-prima para a realização de outros produtos que hoje em dia nós utilizamos com grande frequência, como por exemplo o papel, a madeira, né? O madeiramento para casas, enfim. E percebeu-se que não, né? A natureza ela pode sim entrar em colapso, assim como ela já está em colapso, né? Para muitos pesquisadores ela já se encontra em colapso há algum tempo, e esse colapso ele é marcado então pelo maior consumo e menor oferta, retorno à natureza para que ela possa se restabelecer. Essa imagem aqui é uma imagem bastante triste ao meu ver, onde você percebe claramente um campo completamente, né, desmatado, né, onde você ainda percebe alguns galhos aqui, alguns troncos deixados aí, né, e esse outro lado ainda ele persiste, entretanto não sabemos até quando, né, e aqui a perder-se de vista está desmatado. Enfim, isso é uma constante do nosso país. Muitos utilizam para agropecuária, para pecuária. É importante ter espaços para essas atividades tão necessárias à vida, sim. É muito importante, mas também é muito importante saber destinar os espaços adequados, né, para que possamos ter um controle ideal aí dessas atividades da pecuária, da agropecuária e do desenvolvimento industrial, associado também à sustentabilidade da natureza, né? Porque, caso não tenhamos esse controle, é inevitável que haverá mudanças climáticas, né, que vão afetar o solo e a vida como um todo. Então, esse controle, além de ser essencial, né, ele também é diretamente e proporcional à qualidade de vida, não só da espécie humana, mas de todas as outras espécies que habitam, né, no planeta Terra. Então, é válido sim você ficar atento essas questões. E quando você estuda o reino plantae, você vai estar verificando que existe uma grande diversidade de plantas, e essa grande diversidade ela deve ser compreendida para que você possa, né, caso venha futuramente a desenvolver um trabalho nessa linha, né, de ecologia, enfim, né, na linha de agropecuária, na linha da pecuária, né, você possa desenvolvê-lo de modo bastante assertivo e menos prejudicial ao planeta. Tá? Hoje em dia, a gente verifica então a necessidade de mudanças de comportamento para que não cheguem em condições como essa foto aqui, né? Onde haja apenas, vamos dizer assim, a morte da Terra, né? Não há nenhuma condição de desenvolvimento adequado da vida e também não haja nenhuma condição de desenvolvimento adequado
da indústria, né? Você tem aí uma condição péssima, tanto para a natureza quanto para o homem, tá, pessoal? Então, essa mudança de paradigma, ela marca também o início do nosso estudo aí, tá? A necessidade de estudar as plantas está associada diretamente com o avanço da vida, tá, pessoal? Isso é importante demais. Aqui é uma imagem muito interessante, né, que faz relação aí ao melhor entendimento a respeito da preservação e do desenvolvimento de formas sustentáveis da utilização de biomas, né? Aqui a gente está vendo uma área utilizada para reflorestamento, na qual uma porcentagem dessa área ela é destinada, por exemplo, à produção de papel, enquanto a outra região ela fica sustentável, depois eles replantam e utilizam essa outra região. Isso é muito positivo, né? É muito bacana, e você tem ali um processo de equilíbrio entre a utilização e o plantio, né? E de árvores principalmente. Uma perspectiva já então do reino plantar, do estudo dele, do estudo da botânica, podemos classificar as plantas, né, a partir de vários critérios, tá, pessoal? O reino plantar ele reúne aproximadamente 300 mil espécies, né, que elas podem ser classificadas de várias formas, vários critérios. Mas os dois mais comuns, né, é a presença ou a ausência de vasos condutores da seiva, tá? E a localização dos órgãos reprodutivos e a forma de reprodução dessas plantas. Existem outros critérios, né, mas os mais comuns são esses dois aqui, tá bom? Eu recomendo que você anote aí em seu caderno, né, para que você possa aí posteriormente estar fazendo a sua revisão de modo bastante consciente. Um fato interessante é que, a partir desses dois critérios de presença ou ausência de vasos condutores e a localização dos órgãos reprodutivos, bem como a forma de reprodução, você vai ter então 4 classes básicas aí, né, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Essas duas aqui que terminam, né, em espermas, consegue identificar? Ó, elas possuem sementes, né? E essas sementes elas são essenciais para o desenvolvimento desse tipo de planta que evolutivamente é mais avançada do que essas outras duas aqui, tá? Essa aqui ela é bem simples de uma perspectiva evolutiva. Essa aqui já é uma planta, a primeiro tipo de planta vascular que surge, tá? Essa aqui ela surge também com vascularização, né? Com o surgimento de sementes. Entretanto, essas sementes são nuas, tá, pessoal? E as angiospermas não, elas já possuem sementes armazenadas dentro de frutos, né? Enfim, um processo de reprodução muito mais interessante e complexo, tá bom? Então, de uma perspectiva evolutiva, a gente tem as mais simples aqui e as mais complexas aqui também, tá bom? Então, deste modo, né, a partir dessa sistemática de classificação, né, em vasos condutores e a presença do aparelho reprodutor, do sistema reprodutor das plantas, né, a gente consegue estabelecer 2 tipos básicos, tá, pessoal? As criptógamas, né, que a palavra criptógamos deriva do grego cryptos, escondido, e gamos, casamento, na qual então essas plantas têm órgãos reprodutivos diminutos, localizados no interior de cavidades, ou seja, eles estão escondidos, tá? De fato escondidos. Essas plantas elas não possuem flores e sementes, né? Então elas são plantas mais simples, não têm essas estruturas associadas e são representadas pelos tradicionais grupos de briófitas, né? As briófitas são muito frequentemente representadas pelos musgos e pelas pteridófitas, que também são muito frequentemente representadas pelas samambaias, tá? E um outro tipo, né, de plantas são as fanerógamas, né, que também deriva do grego faneros, que significa visível, e gamos, que significa casamento. Essas plantas, por sua vez, elas têm órgãos reprodutivos visíveis, né, sendo identificados inclusive, né, nas flores para as angiospermas ou nos estróbilos para as gimnospermas, tá bom, pessoal? Esses órgãos reprodutivos, por sua vez, formam as sementes, né? E as sementes, elas são essas estruturas extremamente importantes associadas ao desenvolvimento de novos indivíduos daquela espécie, tá? As fanerógamas, elas são representadas, então, pelas gimnospermas, pinheiros é um bom exemplo de gimnosperma, e pelas angiospermas, as plantas frutíferas, né? Então, a gente tem o limoeiro, a laranjeira, a goiabeira, enfim, tá? Elas são espermatófitas, né? Do grego esperma significa semente e phyton, planta. De certa forma, então, elas são plantas com sementes, né?
Então vamos estudar agora, né, um primeiro tipo, ó lá, criptógamas, a gente começa por elas, tá, pessoal? A gente vai estudar o primeiro tipo de planta criptógama, que é a briófita, tá? Que elas têm o início da conquista do ambiente terrestre, né? Acredita-se que as briófitas elas tenham sido originadas, né, a partir da evolução de algas clorófitas, algas verdes que habitavam os oceanos, né, há aproximadamente 400 milhões de anos. Né? Então já faz um certo tempo aí, de uma perspectiva humana, né, de uma perspectiva antrópica, de uma perspectiva, vamos dizer assim, cronológica do universo, não é tanto tempo assim. Né? Essas plantas briófitas, elas também, o termo, né, briófito deriva do grego braeu, que significa músculo, e phyton, que significa planta, né? Então são plantas aí com características de musgo. Você vai encontrar muitas briófitas, ó. Então, né, elas vivem muito em ambientes úmidos e quentes, ou seja, troncos caídos, né, embaixo de pedras, próximo, né, ao início ali do tronco das árvores, no solo, tá? Essas plantas elas não possuem as estruturas típicas de uma planta comum, né? Mas sim elas possuem rizoide, que é uma estrutura que fixa ela no substrato, seja a pedra, seja o solo, né? Cauloide, estrutura que não tem vasos condutores, né? E no cauloide você vai ter a troca de água e de nutrientes por meio de difusão de célula a célula, tá, pessoal? E filoides, que se assemelham bastante, ó, a folhas verdadeiras. Entretanto, eles não têm a mesma funcionalidade, tá bom? Um outro aspecto interessante é que até o momento desconhecem-se espécies marinhas de briófitas, tá, pessoal? Isso é um aspecto bem curioso, bem importante. E as briófitas, elas são muito representadas pelos musgos, né, que eu mostrei no slide passado, pelas hepáticas, aqui, ó, você consegue ver, né, e pelos antoceros, tá bom? Elas são ditas plantas avasculares porque justamente fazem essa troca por difusão e não possuem vasos condutores de seiva. O ciclo reprodutivo das briófitas está muito associado ao ciclo de vida delas, tá? E você consegue observar no ciclo de vida das briófitas dois tipos, né, de condições, sendo a alternância de gerações essa característica, ou também chamada de alternância de fases. A planta ela pode apresentar-se, então, desenvolvida e já madura, né, vamos dizer assim, que é chamada de gametófito, né, que é uma estrutura haploide com um número de cromossomos igual a N, tá? Ou a planta ela pode se apresentar, né, pela estrutura de reprodução, que é o esporófito, né, que é uma estrutura diploide com um número cromossômico igual a 2N, sem vida independente e desenvolvida a partir do gametófito, ou seja, o esporófito deriva do gametófito, tá? E você vai perceber que o esporófito ele tem finalidades apenas de reprodução. Observe nessa imagem aqui. Então aqui você vê uma planta madura, evidentemente, com um esporófito na qual ele vai oferecer ao ambiente, né, os esporos. Os esporos eles se fixam em determinado substrato, fecundam um gametófito masculino ou feminino e eles passam a desenvolver então uma nova planta madura. Né? Um ciclo reprodutivo bastante simples, né? Que guarda lá as suas semelhanças até com alguns outros tipos de reprodução, por exemplo, dos fungos. Né? Agora, quando você estuda as pteridófitas, você vai ver que existem outros tipos de reprodução, né? Um tipo de reprodução um pouco mais complexo. Entretanto, de uma perspectiva evolutiva, acredita-se que elas compartilham um ancestral em comum, as pteridófitas e as briófitas. Vamos falar um pouquinho das pteridófitas agora. Então, as pteridófitas, elas são as primeiras plantas vasculares, né? Ou seja, elas já possuem, né, vasos condutores de seiva, exatamente, né? Elas já possuem esses vasos condutores de seiva, né? Elas são consideradas as primeiras plantas a estarem plenamente adaptadas ao ambiente terrestre. E por que elas são as primeiras? Porque as briófitas, como eu comentei agora há pouco com vocês, elas vivem em ambientes úmidos e quentes, ou seja, elas estão dependentes 100% da presença da água naquele ambiente, né? Agora, as pteridófitas não, elas já estão adaptadas a viverem plenamente no ambiente terrestre, tá bom? Elas possuem um sistema vascular que permite a movimentação da seiva internamente, né? Ou seja, elas já são vascularizadas, tá, pessoal? É muito importante você compreender que um dos exemplos mais comuns de pteridófitas são as samambaias. Elas são muito encontradas nas matas brasileiras, né? Sendo, além das samambaias também, as avencas, os xaxins e os licopódios, tá?
Acredita-se, como eu tinha comentado com vocês, que elas tenham sido originárias a partir de um ramo paralelo, né, ao das briófitas, né? Elas tinham um ancestral em comum, sendo possivelmente as algas verdes pluricelulares. Inclusive, elas guardam bastante semelhança entre elas aqui, né, como você pode observar. De uma perspectiva reprodutiva, as pteridófitas elas também possuem alternância de gerações, né? Entretanto, ó, a fase produtora de esporos, né, o esporófito é diploide. Consegue perceber? Lá o esporófito ele era diploide também, mas o gametófito, né, ele era haploide. Agora você vai perceber que essa fase de esporos ela é mais desenvolvida na fase adulta, né? Tanto que em samambaias é possível identificar que os esporos eles se localizam na face inferior dessas plantas, né? Como é que eu vou conseguir mostrar aqui para vocês nessa imagem? Ó. Facilmente você consegue identificar na face inferior das samambaias a presença, né, desses soros que eles armazenam os esporos que irão servir para o desenvolvimento de uma nova planta, tá? Isso é um aspecto bem importante, tá? A fase produtora de gametas, né, o gametófito é haploide também, né? E é representada por uma pequena lâmina foliácea em forma de coração conhecida como prótalo, né? Então, ó, você consegue identificar facilmente essa fase chamada de gametófito, onde você observa o prótalo aqui, tá? Já as gimnospermas, né, elas são consideradas primeiras plantas fanerógamas, né, pessoal? Ou seja, são as primeiras plantas que já têm uma estrutura na qual você vai ter o desenvolvimento de sementes e essas sementes irão servir para o desenvolvimento de novos indivíduos, tá? Então é o primeiro grupo de plantas com semente, né, que teve seu início por volta de 250 milhões de anos, né? Essas sementes elas têm a finalidade de abrigar o embrião e proteger contra as adversidades do meio ambiente. Essas sementes também servem para reservar nutrientes e por serem capazes de suportar períodos de seca, tá, pessoal? Mais à frente a gente vai verificar que as sementes elas podem ter diferentes características, principalmente no que diz respeito, né, ao número de cotiledones, né? E esses cotiledones eles são importantes para a nutrição da semente, mas mais à frente a gente vai estar discutindo isso, tá? As sementes das gimnospermas não estão abrigadas no interior do fruto. Ó, esse é um ponto importante, eu já comentei com vocês, né? Que elas são sementes nuas. Por quê? Elas não ficam abrigadas dentro de um fruto, mas sim expostas, né? E essa exposição diz, então, que elas são sementes nuas, né? E os exemplos de gimnospermas muito comuns são os pinheiros e as araucárias, né? Então, a araucária aqui e os pinheiros aqui. As gimnospermas, né? Elas também podem pertencer a diferentes filos, pessoal. Até o momento, eu não tinha discutido essa questão de filos dentro da sistemática de classificação das plantas, né? Mas as gimnospermas, elas podem pertencer a diferentes filos. E aqui você vai perceber um detalhe, eu já volto, tá? Que esses filos, os mais comuns, são esses quatro, ó. Filo coniferófita, tá? Que abrange as árvores de grande porte, né? Por exemplo, pinheiros e ciprestes, né? Que você vai observar esse filo muito frequentemente em regiões temperadas, né? O filo cicadófita, que também é constituído aí por árvores arborescentes, né? Você vai ver muito frequentemente utilizado em ornamentações, né? Ou seja, em jardinagem, né? Um exemplo são as cicadáceas. Tem um outro filo pertencente às gimnospermas, que é o guinetófita, né, pessoal? Esse filo compreende um pequeno grupo de gimnospermas, né, cerca de 70 espécies apenas, né? Eles apresentam características muito semelhantes às angiospermas, né? E você tem um outro filo, um último filo, que é composto principalmente por árvores muito grandes, de 30 metros de altura, né? E um exemplo muito típico é o Ginkgo biloba, né? Que foi utilizado até na medicina oriental, que é o filo Ginkgofita, né? E esses 4 filos, nessa nossa aula introdutória, eles são apresentados a vocês aí nessa classe das gimnospermas. Voltando aqui então, né, o filo mais comum que você vai identificar aí na natureza é o filo coniferófita, tá, pessoal? Que
reunido aí principalmente, né, pelas coníferas, tá? No nosso país a gente não tem tantas coníferas nesse aspecto, a gente tem bastante araucárias, né, principalmente na região sul do país, salvo os locais em que são plantadas de modo aí, né, não natural, ou seja, não é que elas se desenvolveram de modo inicial no nosso país, né, é mais comum você ver em ambientes temperados, né. Uma outra característica muito importante das gimnospermas, né, é a presença, né, de estróbilos. E esses estróbilos, né, eles vão armazenar, evidentemente, que o conteúdo reprodutivo dessas plantas, tá, pessoal? Então, os estróbilos eles têm bastante importância de uma perspectiva de fazerem parte, né, do sistema reprodutor das gimnospermas, né? Os estróbilos femininos das araucárias são conhecidos como pinhas, né? Então, isso aqui você já deve ter visto em algum lugar, né? E elas produzem sementes comestíveis que são os pinhões, muito tradicional de ser comido em festas julinas, né, e juninas. Esse aqui eu já expliquei para vocês, né? Então a gente já pode avançar. E claro, caso você tenha alguma dúvida, você pode me mandar no e-mail também. Então vamos lá, detalhar um pouquinho a respeito do filo Coniferófita. Ele abrange árvores de grande porte, né, que habitam principalmente em regiões temperadas, né, onde formam florestas de coníferas, né, pessoal? Então aqui a gente está vendo, por exemplo, uma araucária. A araucária ela é visualizada no nosso país com grande frequência, principalmente na região sul. Tá? Existem araucárias que elas estão em outras regiões, por exemplo, aqui no Sudeste, né? Que nós estamos? Sim, existe. E essa teoria ela é baseada, inclusive, a partir do conhecimento que se tem da formação dos continentes unidos, Pangeia, né? Mas isso é uma outra aula que não vem ao caso agora. Tá? Um outro exemplo são as florestas de coníferas, como de pinheiros, e aqui a gente está vendo uma vista frontal, né, de uma floresta de pinheiros. O filo das cicadófitas são constituídos por plantas dioicas, né, que se assemelham a pequeninas palmeiras ou fetos arborescentes, e eles são muito utilizados em jardinagem. Né? Então você já deve ter visto em casas com quintais grandes, né, com jardins bonitos, essas cicadáceas aqui. O filo da gnitófita, você vai perceber que é constituído por um grupo de gimnospermas bem reduzido, né, 70 espécies apenas, que eles se assemelham bastante até, né, às angiospermas, né, ou seja, tem a produção semelhante aí às angiospermas. E o exemplo mais comum são as gnetáceas. E o filo da ginkgófita, né, que é de crescimento bem lento. Essas plantas são dioicas, são encontradas principalmente na China, né, e elas podem atingir 30 metros de altura. É uma metragem alta, né, bem grande. E tem folhas em formato de leque. Tá? Elas são plantas decíduas, né, isso quer dizer que elas caem no outono, né. E um melhor exemplo é o ginkgo biloba, que já foi utilizado para tratamento aí de reumatismo, inflamações crônicas, né? Enfim, é uma planta utilizada na medicina oriental. Uma outra classe são as angiospermas, né? Plantas com frutos. A nomenclatura angiosperma deriva do grego anjo, recipiente, e esperma, sementes armazenadas em recipientes, né? Também são conhecidas como ontófitas, né? Plantas com flores. E, portanto, você pode compreender que as angiospermas elas possuem flores, frutos e sementes. Né? São as mais comuns, né? O reino mais abundante, é o grupo mais abundante do reino Plantae. Né? E elas têm um porte herbáceo, arbustivo e arbóreo. Né? São bem variados aí o tamanho delas. Tem aproximadamente 260 mil espécies, sendo 80% do total de plantas catalogadas do reino Plantae pertencentes às angiospermas, tá, pessoal? Data-se o surgimento deste grupo aproximadamente 130 milhões de anos e os exemplos são limoeiro, laranjeira, macieira, enfim, né? Plantas nas quais você terá frutos. Aqui tem alguns exemplos, é uma bela árvore na qual você vê facilmente as flores muito bonitas. Você vê esta flor muito bonita, que é um órgão reprodutivo da angiosperma, e aqui você vê as frutas que também têm correlação direta com a reprodução delas. As angiospermas elas podem ser classificadas em dois grupos, né? Sendo as monocotiledôneas, né? Com aproximadamente 70 mil espécies, e as eudicotiledôneas, né? Com aproximadamente 180 mil espécies descritas. É muito maior este segundo grupo.
Essa classificação é baseada no número de cotilédones nas sementes, né? E os cotilédones é uma folha modificada que transfere ao embrião as reservas nutritivas necessárias à germinação da semente, né? E, consequentemente, ao desenvolvimento da planta. Aqui você vê uma ilustração de um cotilédone e 2 cotilédones. Então, essa porção branquinha aqui você identifica facilmente, e essa aqui você identifica facilmente também, tá bom? Porçãozinha aqui, ó. Maravilha, né? Então, as monocotiledôneas, elas têm apenas um cotilédone na semente, e os exemplos são o milho, o bambu, a grama mesmo, né? O lírio e o coqueiro. Nas dicotiledôneas, há 2 cotilédones dentro da semente, e os exemplos são o feijoeiro, a soja, o limoeiro, a goiabeira, né? Então, o feijão aqui, por exemplo, um corte longitudinal, onde você identifica 2 cotilédones facilmente, né? Agora, um trigo, um corte longitudinal de novo, você identifica apenas um cotilédone aqui, mais facilmente identificado, tá? Aqui é a mesma característica, entretanto, numa outra imagem, né, para você conseguir localizar apenas um cotilédone nessa monocotiledone e aqui 2 cotilédones nessa eudicotiledone. Então, meu caro amigo e minha cara amiga, a partir de agora eu recomendo que faça os exercícios da apostila, lá na página 12 e 13, né? E elabore um mapa conceitual a respeito da aula de hoje para que você possa, a partir dessas generalidades, conseguir aprofundar no estudo da botânica do reino plantae, tá? Eu peço por gentileza que me envie por e-mail ou pelo site da instituição até quarta-feira às 18 horas. E caso prefira mandar pelo e-mail, meu e-mail está aqui novamente para você. Foi um grande prazer estar contigo. Eu espero que tenha gostado e nos encontramos, né, pelos nossos canais tradicionais, e sempre que tiver alguma dúvida, por favor, as tire, né? Não fique guardando as suas dúvidas. Um forte abraço e até a próxima.